A história começa com uma cena de algumas crianças reunidas, sonhando alto. Um dos garotos declara com entusiasmo que deveriam se tornar caçadores de tesouros. Ele menciona que irão explorar cofres de tesouros ao redor do mundo, buscando riquezas e glória. Os outros concordam animadamente, certos de que juntos, os 6 podem alcançar o sonho de se tornarem os heróis mais fortes do mundo. O garoto ruivo sugere que um dia deveriam ir para a capital imperial, Zábia. A narrativa então avança para os dias atuais. Vemos um homem de manto caminhando pelas movimentadas ruas da capital. Ele observa que os caçadores de tesouros são as estrelas de Zábia, viajando para ruínas e cofres espalhados pelo mundo em busca de artefatos preciosos. Em troca do risco de perderem suas vidas lutando contra monstros conhecidos como fantasmas, eles podem ganhar riqueza e honra. Uma taverna surge em seu campo de visão, e ele explica que naquele dia, um dos clãs mais poderosos, chamado Primeiros Passos, está conduzindo entrevistas para novos membros de grupo. Ele ressalta que um clã é uma reunião de grupos, semelhante a uma sociedade de ajuda mútua. Há limites para o que um explorador pode fazer sozinho. Se desejam alcançar níveis mais altos, é importante unir-se a um bom grupo e crescer junto com aliados. Enquanto espera na fila para entrar na taverna, ele comenta que não conseguiu fazer isso antes. Uma garota atrás dele pergunta se ele também está ali para formar um grupo. Ela se desculpa por abordá-lo de repente e se apresenta como Runebeck Ruda, uma exploradora com nível de certificação 3. O rapaz se apresenta como Cry Andre. Ela oferece um aperto de mão, mas ele hesita em aceitar. Runebeck expressa surpresa com o número de pessoas reunidas e menciona que tem explorado sozinha até agora. Ela admite que teve problemas com o santuário do tesouro chamado Covil dos Lobos Brancos e pensou em se juntar a um grupo. Um explorador próximo ouve a conversa e a classifica como amadora por tentar conquistar o santuário no nível 3. Ele diz que aquele não é lugar para pessoas como ela. Runebeck não gosta de ser chamada de amadora por um estranho e o confronta. O homem rude, Zandif Greg, um explorador certificado nível 4, explica que o Primeiros Passos é um dos clãs líderes na capital imperial. Embora o nível 3 possa ser considerado intermediário no mundo exterior, ali é equivalente a um iniciante. Ele aconselha a voltar para casa, o que irrita ainda mais Runebeck. Ela puxa suas facas, mas os guardas responsáveis pela entrevista intervêm, alertando que serão obrigados a pedir que saiam se continuarem causando problemas. Repreendem-nos, lembrando que o explorador não deve sacar suas armas nas ruas. Dentro da taverna, Runebeck fica impressionada com a quantidade de candidatos e comenta que nunca esteve em um lugar como aquele. Ela pergunta a Cry se ele já esteve ali, e ele responde que é a sua 5ª vez. Ela fica surpresa e sente pena dele, mas ele diz que não há necessidade de simpatia. Cry afirma que ser um explorador é tudo sobre habilidades. Pessoas talentosas rapidamente fazem seu nome e sobem ao topo, mas para aqueles sem talento, as coisas não são tão fáceis. Runebeck aponta para um grupo chamativo na taverna e pergunta sobre eles. Cry informa que são os Filhos do Espírito Ark Brave. Estão procurando novos membros e recentemente conquistaram um cofre do tesouro nível S. São um dos melhores grupos liderados por Rodin Ark. Se Ark reconhecer um explorador, este certamente terá sucesso. Cry menciona que é a primeira vez que os vê conduzindo entrevistas. Ela então nota um assento vazio e pergunta sobre ele. Zandif interrompe novamente, chamando-a de ignorante. Ele explica que aquele lugar pertence ao fundador do clã e é a mesa do grupo chamado Grievers. Cry esclarece que os Grievers vieram para a capital alguns anos atrás como um novo grupo e rapidamente ascenderam ao poder graças ao seu talento. Seu nome oficial é Almas Lamentadoras e é o grupo dos amigos de infância de Cry. Zandif menciona que, segundo rumores, os Grievers estão recrutando um novo membro pela primeira vez em muitos anos, e é por isso que tantos exploradores se reuniram ali. Mas ele acha que os rumores são falsos, já que ninguém está sentado na mesa do fundador. Um participante pergunta onde estão os Grievers e afirma que só veio para se juntar a eles porque ouviu que estavam no topo. Ele se apresenta como Bush Gilbert, um explorador certificado nível 4, e declara que um dia se tornará o explorador mais forte. Uma garota da equipe de gerenciamento confronta Bush, dizendo-lhe para sair. Os outros membros da equipe tentam acalmá-la, mas ela insiste, afirmando que sua irmã faria o mesmo se estivesse ali. Os dois se preparam para lutar e Cry sugere a Runebeck que saiam dali, pois a situação vai ficar caótica. Enquanto saem, Bush tenta atacar a garota, cheia de tino, mas ela se esquiva e em vez disso dirige-se a Cry, chamando-o de mestre. Descobrimos que Cry é, na verdade, o líder das Almas Lamentadoras e mestre do clã. Cry explica que tudo começou anos atrás, quando seu grupo deixou a vila como novatos. Conquistaram muitos cofres de tesouros de iniciantes. Um dia, durante uma exploração, um de seus amigos matou um monstro que atacava Cry e elogiou-o por agir como isca. Cry percebeu que, embora compartilhassem o mesmo sonho, não tinham o mesmo talento. Reconhecendo-se como uma pessoa comum, pensou que seria um fardo para eles e decidiu sair do grupo. Contudo, seus amigos o nomearam líder do grupo, e ele não teve chance de recusar. Agora, anos depois, ainda é o líder. Embora deseje se aposentar como explorador, Runebeck está surpresa que Cry seja um mestre do clã Primeiros Passos. Rodin Ark comenta que pensou que Cry estava avaliando os participantes ao se misturar a eles. Cry esclarece que realmente chegou atrasado porque dormiu demais, mas Ark não acredita. Cry comenta que a maioria dos exploradores não ouve os outros. Tino, irritada, sugere expulsar Ark do clã, mas ele apenas ri, considerando-a engraçada. Descobrimos que Tino é uma exploradora solo de nível 4.
discípula de Smart Liz. Ark pergunta se Cry encontrou bons candidatos. Cry sarcasticamente pergunta se ele aceitaria alguém que ele recomendasse em seu grupo. Ark afirma que confia em seu julgamento e aceita. Os presentes na taverna ficam surpresos. Cry decide fazer um teste. Ele tira um anel do dedo e anuncia que recomendará a pessoa que conseguir o relicário a Ark. Ele lança o anel e Bush o pega, mas Tino o derruba com um chute. O anel rola pelo chão e todos correm atrás dele, transformando a taverna em um caos. Cry sai discretamente enquanto a confusão se intensifica. No dia seguinte, a vice-mestre do clã, Hand Eva, informa a Cry que o incidente chegou às notícias e que a taverna foi destruída por causa de suas ações. A associação quer falar com ele. Cry pergunta sobre vítimas e fica aliviado ao saber que não houve. Ele sugere colocar a conta de reparo na conta de Ark e pede que ele vá à associação de exploradores também. Eva menciona que desta vez a associação pediu especificamente por Cry. Sem escolha, ele vai. Na associação, o gerente Walter Gark repreende Cry, afirmando que um clã como Primeiros Passos deve dar exemplo. Como punição, Cry deve aceitar uma tarefa. Ele procura entre as missões e escolhe uma de nível 3, pensando ser fácil. Mais tarde, descobre que Ark não está na sede do clã. Tino mostra-lhe o anel que pegou, pedindo para ficar com ele. Ele permite, já que é apenas um anel comum. Cry pergunta se ela está livre, e ela, esperando um convite, diz que sim. Porém, ele tenta lhe passar a tarefa que recebeu. Decepcionada, ela tenta escapar, mas Cry usa sua corrente mágica prata para trazê-la de volta. Tino reclama que ele brincou com seus sentimentos. Cry percebe que ela não quer ir sozinha na missão. Ele então decide formar um grupo com ela e os 3 novos recrutas, Runebeck, Zangief e Bush Gilbert. Tino não está contente, mas Cry espera que consigam completar o trabalho. A história retorna 6 anos no passado, mostrando Cry e seus amigos diante da Associação dos Exploradores na capital. Cry pensa que deveriam voltar, mas seus amigos recusam, lembrando que foi ele quem sugeriu irem para a capital imperial. Cry afirma que não se incluiu nisso e que apenas os atrasará. Luke o tranquiliza, dizendo que está pensando demais, e entra na associação gritando ser o espadachim mais forte do mundo. Liz o segue, declarando ser a maior ladra do mundo e que vai se registrar como caçadora de tesouros hoje. Em seguida, vemos Luke contando a alguém que seu líder, Cry, acredita que um verdadeiro guerreiro não precisa escolher uma arma, por isso aquele que luta com uma espada de madeira é o mais forte do mundo. Cry não fica satisfeito ao ver Luke falando dele assim e pergunta à recepcionista se todos os novatos são tão tolos quanto eles. Ela responde que a maioria não é e pede que ele registre o nome e o símbolo de seu grupo. Cry vê nisso uma oportunidade de se retirar como líder, dando-lhes um nome ruim, e decide chamar o grupo de almas enlutadas, escolhendo um símbolo semelhante a um crânio. Seus companheiros acham o gosto dele terrível e não gostam do nome ou do símbolo, pois desejam ser heróis, e isso os retrata como vilões. Cry afirma que não consegue se motivar a menos que nomeiem o grupo assim e sugere que talvez não seja talhado para ser líder. Ao ouvir isso, todos dizem a Cry que adoram o nome e o símbolo escolhidos, e assim o grupo é formado. Anos depois, Cry encontra Greg, Gilbert e Ruda. Greg fica surpreso ao saber que ele é realmente o mestre do clã Footprint e percebe que isso significa que ele é conhecido como o Mil Truques, o explorador de nível 8. Tino diz a eles para se ajoelharem se entendem quão grande é seu mestre, e Cry pede para ela não intimidá-los. Ele lembra que o Mil Truques é o apelido dado a ele como líder das almas enlutadas e explica que a associação cria apelidos baseados nas realizações e fama das pessoas, como se estivessem criando ídolos, sendo essa a maior honra concedida a um explorador. Gilbert se recusa a acreditar que ele é o Mil Truques, conhecido como o mais forte da capital, e Tino lamenta que ele não reconheça a força de seu mestre. Ela diz a Cry que é impossível para ela se unir a alguém como Gilbert, pois odeia pessoas que só falam. Cry pensa que Tino está descrevendo a ele mesmo com esse comentário e recorda que foram seus amigos barulhentos que o proclamaram o mais forte da capital. Ele pergunta aos 3 se estariam interessados em ajudar Tino, mas Gilbert recusa, mencionando que não pode aceitar que Cry seja o líder do grupo famoso que sempre respeitou. Cry então diz que deixará Gilbert fora disso, e Greg e Ruda concordam em acompanhar Tino na missão. Gilbert não acredita estar sendo excluído e insiste que não participará, mas Cry diz que está tudo bem e que Tino pode contratar mais membros se necessário. Tino pede a Cry para ir com eles, mas ele recusa e a deixa aos cuidados dos outros 2. Gilbert desafia Cry para uma luta, dizendo que se unirá a ele se perder. Ele explica que não pretende seguir alguém mais fraco que ele, e Lily afirma que deveria lutar contra Tino, já que ela liderará o grupo. Tino então diz que lhe dará uma lição por desrespeitar seu mestre e demonstra sua flexibilidade, afirmando que pode fazer qualquer posição que ele desejar. Gilbert diz que não baixará a guarda como da última vez e menciona que lutará contra Cry assim que terminar com sua subordinada. Cry não fica feliz com isso, e Tino afirma que, embora não seja nada especial comparada ao seu mestre, não perderá. Ela larga suas armas para lutar desarmada, evitando matá-lo acidentalmente, e Cry espera que ela fique bem. Ele acredita que, apesar de estarem no mesmo nível, Tino é superior em habilidades brutas e combate individual, o único problema será a espada do purgatório. Gilbert se recusa a usar sua espada contra uma mulher desarmada. Cry o considera um idiota e percebe que será apenas um teste de habilidade. Antes da luta, Tino declara que vai tomar sorvete com seu mestre se vencer, e Cry lembra que não prometeu nada. Diante da tristeza dela, ele promete tomar sorvete após a missão. Tino ataca Gilbert com as pernas enquanto finge com os punhos. Gilbert avança novamente, mas ela o agarra, e embora ele se
se liberte, ela o nocauteia com um golpe. Ela agradece a Cry por seu crescimento, mas ele pensa que não contribuiu em nada. Enquanto isso, Gilbert recorda que, desde criança, era mais forte que os demais e acreditava ter nascido para ser caçador. Formou um grupo na capital e conquistou muitos cofres do tesouro, orgulhando-se de seu rápido progresso e acreditando que não perderia para ninguém. Tino diz a Gilbert que pode usar sua espada se quiser continuar, mas ele recusa, e ela afirma que seu orgulho só o matará. Cry revela que Gilbert deixou seu antigo grupo pela grande diferença de habilidade, e Gilbert se pergunta como ele sabe disso. Cry menciona que passou pelo mesmo, mas seus companheiros não se abandonaram. Gilbert reflete que as almas enlutadas só são compostas por alguns dos mais fortes da capital e se surpreende que nem eles conseguem acompanhar Cry. Cry então invoca chamas da espada do purgatório e diz a Gilbert para cuidar bem dela, pois é uma boa espada. Gilbert fica surpreso ao vê-lo manejar a espada sem tocar no cabo, pensando que ele é um monstro. É explicado que a matéria de mana forma a base do mundo, invisível mas presente em toda parte. Os cofres do tesouro são lugares criados por mana concentrada e influências da terra, manifestações de outro mundo ainda não compreendidas. A toca do lobo branco é um desses cofres, originalmente habitada por lobos lua prateada, agora extintos pela caça excessiva. Cry menciona que quando os cofres apareceram, surgiu um fantasma de um lobo puro sangue, tornando o lugar aterrorizante devido à história e rancores. Eva se surpreende que ele tenha enviado 4 pessoas para lá, mas Cry acredita que ficarão bem, pois é um cofre de nível 3. Ele agradece a Eva pelas informações sobre o grupo de Gilbert e pensa que os relíquios são ótimos, já que qualquer um pode usá-los, valendo a pena colecioná-los. Eva o aconselha a ser cauteloso com os gastos, lembrando que ele até pegou dinheiro emprestado de Citri. Cry explica que os lucros das almas enlutadas só são divididos igualmente, independentemente da contribuição. Cry percebe que seu Relic Silver está sem mana e pede a uma companheira que o recarregue. Enquanto isso, um homem informa que um fantasma apareceu na estrada do norte, dizimando uma caravana escoltada, e que os terceiros cavaleiros estão recrutando um esquadrão de extermínio. Cry fica preocupado ao saber que o fantasma tomou a forma de um lobo e que a toca do lobo branco está relacionada. Ele descobre que o grupo de Rodan Ark desapareceu recentemente na toca, e percebe que a missão que aceitou envolve resgatá-los. Preocupado, decide ir ele mesmo. Eva pergunta onde vai, e ele mente dizendo que vai dar uma volta. Ela não acredita que ele esteja preocupado com Tino e os outros, mesmo tendo calculado tudo. Cry usa um relic para voar, e Eva lembra que ele é perigoso e sem freios. Ela espera que ele fique bem. A história retorna ao passado mais uma vez, mostrando que já se passou uma semana desde que os Grieven Sus iniciaram suas operações na capital de Zeia. Notamos que a espada de madeira de Luke está quebrada, e ele não consegue acreditar que sua lâmina se partiu dessa forma. Seus companheiros de equipe acham que é normal, já que ele estava lutando contra fantasmas. Uma das integrantes afirma que nunca esperou encontrar um ciclope em um cofre do tesouro de nível 1, e todos concordam que foi um fantasma difícil de enfrentar. Eles especulam que o oponente era, no mínimo, de nível 4. Um dos caçadores se aproxima deles, expressando descrença no que estão dizendo. As garotas então mostram a cabeça do ciclope que derrotaram, e ele fica assustado ao ver aquilo. Cry comenta que é por isso que os avisou para não trazerem a cabeça com eles. A cena corta para Tino e os outros, que acabaram de derrotar um monstro semelhante a um lobo. Notamos que estão completamente exaustos. Ruda menciona que aquele monstro não parecia algo que encontrariam em um cofre do tesouro de nível 3, e os outros concordam que foi um desafio difícil. Greg questiona Gilbert sobre por que ele não usou as chamas de sua espada. Gilbert explica que sua espada está sem mana, percebendo que foi porque Cry a usou anteriormente, e afirma que não pode recarregá-la sozinho. Ruda sugere que seria melhor recuarem, já que as condições estão diferentes do que lhes foi informado, e as pessoas que deveriam resgatar podem já estar mortas. No entanto, Tino insiste em seguir o plano, ressaltando que nem sequer entraram no cofre ainda. Greg argumenta que sobreviver é mais importante do que qualquer missão, mas Tino explica que eles não estão ali para recuperar corpos. Ela informa que as pessoas ainda estão vivas e que estão executando uma estratégia elaborada por um caçador de nível 8. Tino acredita que a mana da espada purgatorial se esgotando faz parte do plano de Cry, indicando que eles não devem confiar em relíquias. Eles se aproximam do cofre do tesouro e notam vários lobos carmesim com armaduras e armas em seu interior. Percebem que o monstro que encontraram antes não era o único fora do comum. Tino explica que a toca do lobo branco foi criada para se adequar ao tamanho dos monstros lobo da lua prateada, que originalmente habitavam ali. Ela está certa de que os monstros não podem se mover bem dentro do cofre por serem grandes e sugere que devem avançar para enfrentá-los. Gilbert decide atacar os monstros imediatamente, acreditando que pode lidar com eles se conseguir neutralizar suas armas. Tino considera imprudente e pede que não faça nada precipitado, lembrando que ela é a líder do grupo e seu dever é trazer todos de volta com vida. Ela acredita que seu mestre está testando suas habilidades como líder e que retornar com todos vivos é o requisito mínimo para passar no teste. Tino menciona que ela e Ruda vão distrair o inimigo, já que são ágeis, e pede aos outros dois que ataquem os monstros por trás. Ela ressalta que as armas de longo alcance dos inimigos serão inúteis assim que eles se aproximarem e se recusa a sacrificar alguém ou usá-los como escudo. Enquanto isso, Cry voa em direção a eles, esperando que pelo menos Tino esteja viva quando ele chegar. Ele não se importa se ela tiver que usar seus companheiros como escudos humanos
para sobreviver. Tino e os outros enfrentam o inimigo seguindo seu plano. Conseguem derrotar todos após um intenso esforço. E Tino pensa que este realmente é um trabalho irracional. Mais fantasmas aparecem, e Tino afirma que a formação deste grupo não é ruim. Ela observa que Greg coordena bem com os outros por causa de sua experiência. E embora Gilbert seja arrogante, é bastante forte. Huda não faz nada de especial, mas suas habilidades de detecção de inimigos são legítimas, permitindo que Tino se concentre apenas no combate. Enquanto lutam, Gilbert lembra de seus antigos companheiros de equipe. Descobrimos que ele os pressionou demais porque eles não conseguiam acompanhar seu ritmo, o que o deixava frustrado. Ele reconhece que eles se esforçavam ao máximo, mas a diferença entre eles só aumentava. Por isso, decidiu deixar o grupo e agora entende por que eles estavam tão desesperados. Gilbert percebe que nunca considerou os sentimentos deles e até agora não sabia como era bom lutar lado a lado com uma equipe. Após derrotarem os monstros, chegam a uma grande sala. Tino percebe uma presença à frente e deduz que provavelmente é o chefe, um adversário de grande porte. Greg sugere que deveriam fugir se for o caso, mas Tino menciona que chegaram até ali sem um arranhão e que deveriam ser capazes de derrotar o chefe também. Greg continua cauteloso, e Tino argumenta que missões seguras não fazem as pessoas crescerem. Ela enfatiza que a cautela é importante, mas às vezes é preciso seguir em frente. Greg reflete que ela não está errada e explica que, ao atingir o nível 4, um caçador pode ganhar a vida completando cofres do tesouro abaixo de seu nível. Ele lembra que sempre evitou enfrentar inimigos que achava que não poderia vencer, influenciado pelas muitas perdas que presenciou. Tino está certa de que Greg se juntou a Fast Step porque queria mudar essa atitude. Ela menciona que essa é a razão pela qual seu mestre o colocou no grupo. Greg não tem certeza disso, e Tino diz que seu mestre nunca escolheria alguém que não conhecia sem motivo. Ela explica que ele queria salvá-los e afirma que seu mestre é como um deus. Tino ressalta que o grupo não foi formado aleatoriamente, tudo foi calculado por ele. Huda pergunta por que ela foi escolhida, e Tino não consegue pensar em uma razão, sugerindo que pode ser por causa de seus seios grandes. Confusa, Huda pergunta o que ela quer dizer, mas Tino já está avançando. Enquanto isso, Cry voa acima da floresta, aproximando-se do cofre do tesouro, mas não consegue ver Tino em lugar algum. Ele pensa que a relíquia que está usando é rápida demais e se pergunta que tipo de pessoa faria uma relíquia sem freios. Cry entra no cofre e voa para dentro, colidindo com as paredes várias vezes. Tino e os outros enfrentam o chefe do cofre, um grande lobo branco. O monstro os ataca, mas eles conseguem desviar. Todos percebem que é um adversário extremamente forte. Tino nota que o chefe não está usando o capacete e deduz que sua cabeça pode ser o ponto fraco. Determinada a superar o teste de seu mestre, ela utiliza sua agilidade para se aproximar do monstro, desviando de todos os ataques. Huda percebe que não há medo algum em Tino. Durante a luta, a espada de Greg se quebra ao bloquear um ataque, e o monstro tenta atingir Tino. Ela aproveita a oportunidade para escalar a arma do monstro e consegue derrotá-lo. No entanto, Tino é ferida na perna pelo fantasma. Huda pergunta se ela está bem, e Tino usa uma poção para curar o ferimento. Greg fica desanimado pela perda de sua espada, mas Gilbert o incentiva a ficar feliz por estar vivo. Tino entrega a Greg a espada do chefe que derrotaram. De repente, são atacados por mais 4 monstros semelhantes ao chefe. Surpresos, eles não podem acreditar que terão que enfrentar 4 de uma vez. Tino reconhece que isso é demais até mesmo para eles e questiona o que seu mestre está pensando. Greg pergunta o que farão agora, e ela diz para todos recuarem para uma passagem estreita à direita, acreditando que os monstros não conseguirão manobrar bem ali. Contudo, os monstros bloqueiam o caminho após perceberem o plano. Gilbert e Greg se oferecem para servir de isca, permitindo que as garotas escapem. Huda hesita, mas Greg argumenta que é melhor do que todos morrerem. Tino pondera se essa é realmente a única opção. Ela então se lembra de algo que seu mestre lhe ensinou. Diz a todos que não sacrificarão ninguém e que precisam mirar nos olhos dos monstros. Gilbert e os outros lutam para criar uma abertura para o ataque dela. Tino recorda o treinamento com o anel que recebeu de seu mestre e decide usar a mesma técnica para atingir os olhos dos monstros, conseguindo sucesso. Gilbert avança para aproveitar a oportunidade, mas é lançado contra a parede, ficando gravemente ferido. Ele se desculpa pelo movimento precipitado, mas Tino tranquiliza, dizendo que ele não fez nada de errado. Cercados pelos 4 monstros e acreditando que vão morrer, Cry surge colidindo com um dos monstros, interrompendo seu voo descontrolado. Tino fica aliviada ao vê-lo. Greg nota que os monstros parecem temer Cry. Um dos monstros ataca Cry, mas ele é protegido por um de seus anéis. Surpreso, o monstro vê que seu ataque não teve efeito, e Cry brinca dizendo que tem 17 vidas. Usando um de seus anéis, Cry lança um poderoso ataque. Todos ficam impressionados com sua força. Apesar disso, o monstro se levanta novamente, e Cry considera isso normal, já que seus anéis são mais chamativos do que poderosos. Notando as armas dos monstros, ele fica feliz por ter trazido 17 anéis de barreira. Sem opção, Cry decide usar um colar que está usando. Ele o lança ao ar e o explode com um anel, criando uma nuvem de fumaça. Diz a todos para correrem enquanto tem chance. Eles seguem suas instruções, embora Huda pense que Cry está ajustando o ritmo por causa do ferimento de Tino. Na verdade, essa é a velocidade máxima de Cry. Tino sente que a gentileza de seu mestre a lembra da primeira vez que se conheceram, quando ela estava sendo intimidada e os Grievensus a salvaram. Desde então, ela desejou se juntar a eles. Após escaparem, todos
Todos agradecem a Cry por salvá-los. Ele nota o ferimento de Tino e pede desculpas por tê-los enviado em uma missão tão perigosa. Tino diz que está tudo bem, e Cry elogia por seu desempenho, o que a deixa feliz. Ele usa uma relíquia para curar completamente sua perna. Gilbert fica surpreso por Cry utilizar uma relíquia para a cura, e Cry pensa que usa relíquias para tudo. Greg pergunta se Cry derrotou os monstros, mas ele responde que não e que fugir foi a melhor opção naquele momento. Sem querer pensar mais sobre o assunto, Cry pede que o sigam. Enquanto caminham, Cry se pergunta o que deve fazer agora, já que não tem ideia de onde estão nem de onde fica a saída. A história retorna mais uma vez a 6 anos no passado. Sequel, Luke e os outros notam as relíquias que Cry possui. Maravilhados, Smart lhes pede a Cry que escolha uma dessas relíquias para ela. Cry menciona que prometeu fazer isso. Sequel, Luke reclama que isso não é justo e pede a Cry que escolha relíquias para ele também. Os outros compartilham o mesmo pensamento. Uma integrante do grupo pergunta a Cry sobre uma das relíquias. Cry explica que é uma bolsa mágica que pode guardar mais itens do que aparenta. A garota percebe que a bolsa distorce o espaço e pensa que é um item excelente, já que é difícil distorcer o espaço com magia. Porém, Cry revela que a bolsa só pode guardar chocolates, o que muda sua opinião. Smart Liz então coloca uma pulseira das relíquias e acha que é fofa, mas logo cai e não consegue se levantar. Cry explica que é um anel labirinto, que bagunça completamente os sentidos espaciais de uma pessoa. Ela não gosta disso, e Cry comenta que geralmente esse item faz com que os reflexos de alguém destruam seu próprio corpo, mas é surpreendente que ela tenha sobrevivido. Sequel, Luke então pega uma espada de aparência impressionante, e Cry o alerta que é uma lâmina amaldiçoada, mas já é tarde demais, e Sequel, Luke entra em frenesi. Seus companheiros de equipe o seguram, e as relíquias de Cry acabam causando uma grande confusão. Mais tarde, essas relíquias são transformadas em equipamentos de treinamento para Sequel, Luke e Smart Liz. A história retorna ao presente, e Cry explica que a Toca do Lobo Branco é um labirinto feito de passagens estreitas que continuam se ramificando. Ele admite que está descobrindo isso agora. Devido a isso, não importa o quanto andem, tudo parece igual e eles nunca sabem onde estão. Cry se pergunta por que está liderando todos, já que ladrões como Ronnebeck, Huda e Chad Tino deveriam cuidar disso. Ele olha para trás em busca de Chad Tino, mas todos pensam que há algo atrás deles e se viram junto com ele. Cry continua em frente, triste porque Chad Tino nem está olhando para ele. Questiona se ela o odeia e pensa que deveria ter se desculpado assim que chegaram. Bush Gilbert pergunta a Cry para onde estão indo e se estão se dirigindo à saída. Cry pensa que isso deveria ser óbvio, mas Chad Tino menciona que entender o plano de seu mestre faz parte do treinamento deles. Ronnebeck Huda sente que estão se afastando da saída, pois verificou o mapa antes de entrarem no cofre do tesouro e comenta que precisarão voltar à sala do chefe se quiserem sair. Cry não acredita e percebe que os grandes lobos de antes eram, na verdade, os chefes. Ele conclui que é por isso que eram tão fortes. Ronnebeck Huda diz a Cry que entende que isso faz parte do treinamento deles, mas espera que ele pelo menos diga para onde estão indo. Cry não sabe e tenta decidir na bifurcação à frente. Os outros notam algo e ficam surpresos, imaginando como Cry os levou até ali. Correm em direção ao que notaram, e Cry descobre que é o grupo que deveriam resgatar. Ele não acredita que os encontraram, e o líder do grupo, Rudolph Dvu, agradece por salvá-los. Chad Tino diz para ele agradecer ao mestre dela, pois foi ele quem os guiou até ali. Cry afirma que foi apenas coincidência, mas todos pensam que ele está sendo modesto. Ronnebeck Huda informa a Cry que deu poções a todos, mas a energia deles está esgotada e precisam comer algo. Isso lembra Cry de algo que trouxe consigo, e ele oferece chocolates para todos. Todos comem, e Cry diz que podem comer o quanto quiserem, pois tem muitos. Bush Gilbert se pergunta como Cry tem tantos guardados em uma bolsa pequena, mas Cry menciona que é um segredo. Chad Tino pensa que seu mestre é realmente incrível, pois conseguiu acalmar a todos com esforço mínimo. Zangief diz a Rudolph que está feliz por estarem bem e admite que ficou com medo ao saber que um grupo de aventureiros de nível 5 desapareceu. Rudolph menciona que foram pegos de surpresa, pois não esperavam que o inimigo fosse tão forte. Bush Gilbert concorda que os cavaleiros lobos eram bem fortes, mas acredita que um grupo de caçadores de nível 5 poderia enfrentá-los. Rudolph esclarece que não está falando dos lobos, mas de um único inimigo muito mais forte. O rosto desse inimigo estava coberto por uma caveira, e ele transbordava ódio. Vemos então os lobos gigantes encontrando o fantasma de máscara de caveira. Rudolph menciona que esse fantasma provavelmente é a manifestação da maldição persistente da lua prateada, após os humanos exterminarem os lobos. O ódio deles cresceu dentro do cofre do tesouro e se transformou nesse poder incrível. Caso contrário, essa quantidade de poder não pode ser explicada. Ele comenta que estavam confiantes em suas habilidades, mas ainda assim não tiveram chance contra aquele monstro. Rudolph afirma que o monstro estava em um nível completamente diferente, comparável a 1000 espadas. Todos ficam surpresos ao ouvir isso. Cry explica que 1000 espadas é o espadachim mais forte da capital, aprendiz de um santo da espada. Recebeu treinamento adequado, aprendeu muitos estilos de luta e é tão forte que pode derrotar o inimigo com uma espada de madeira. Cry revela que essa pessoa é seu amigo de infância, Sequel, Luke, e acredita que essa encarnação do ódio é forte, mas não está no nível de Sequel, Luke. Se estivesse, Sequel, Luke já o teria derrotado. Ele tem certeza de que Chad Tino não conseguirá derrotá-lo e pensa que deveria ter esperado por Rodan Ark. Rudolph revela
revela que, naquela ocasião, o monstro se recusou a finalizá-los, como se estivesse brincando, mas tem certeza de que morrerão na próxima vez. Runeberg Ruda pergunta a Cry o que farão, e ele admite que não tem ideia. Afirma que a única escolha é sair antes de encontrar aquela coisa, e designa Chad Tino como líder da missão. Ela hesita, dizendo que não é nada comparada a ele, mas Cry diz que a ajudará se precisar. Ele espera que ela aceite a responsabilidade e pensa que liderar é assustador. Chad Tino assume o papel de líder e acredita que conseguirão sair em pouco tempo, já que sua perna está bem. Cry pede para ela não esquecer dos feridos que estão com eles, e ela percebe que terão que caminhar devagar. Ele fica feliz que ela tenha entendido, pois não conseguiria acompanhá-la em sua velocidade máxima. A cena corta para o grupo quase na saída. Rudolph pede desculpas por causarem tanto problema e oferece-se como escudo humano, mas pede que pelo menos mantenham seus companheiros seguros. Chad Tino se recusa a fazer isso, e os companheiros de Rudolph pedem que os usem como escudos para salvar o líder, mas ela também não gosta da ideia. Ela afirma que vai salvar todos, e Cry concorda. Todos então sentem os monstros se aproximando. Cry percebe que só tem mais 5 anéis de segurança, então o 6º ataque será fatal. Não há outras relíquias que possa usar, e a gosma de Citri está desaparecida. Ele lembra que deixou cair a espada que trouxe e se pergunta se este é o fim. O monstro se aproxima, e todos tomam suas posições de batalha. Cry avança para proteger Chad Tino e pensa que, ao menos, pode ferir o monstro se usar Nightcare para se lançar como um míssil humano. O monstro aparece, e todos ficam impressionados com sua aura. Percebem que não há como vencê-lo e notam outro ser com uma máscara de caveira atrás dele. Chad Tino pede ao mestre para salvar a todos, e Cry se pergunta o que aquela pessoa está fazendo ali. Uma figura feminina chuta o monstro, e descobrem que é Smart Liz. Ela pergunta a Cry se esses são os novos membros que vão se juntar a eles, e ele confirma. Smart Liz remove a máscara, e Rudolph e os outros ficam surpresos ao ver que ela é humana. Ela fica zangada por não a reconhecerem e se pergunta se as pessoas da capital não conhecem as almas enlutadas. Ela então se desculpa com Cry, afirmando estar triste. Explica que correu para casa, mas soube que ele tinha ido ao cofre do tesouro para ajudar sua aprendiz, o que a deixou com raiva e tristeza. Ela agarra Chad Tino, e Bush Gilbert tenta intervir, mas é chutado para longe. Vendo isso, Chad Tino cai de joelhos, pensando que seu destino está selado. Smart Liz pergunta se é uma professora ruim ou se não deu treinamento suficiente, questionando furiosamente. Ela menciona que agora todos vão odiá-la por causa de Chad Tino e diz para ela simplesmente morrer se não tiver vontade, para não causar problemas a Cry. Chad Tino pede desculpas por ser tão fraca, e Smart Liz diz que ela deveria se desculpar com Cry, não com ela. Cry intervém, dizendo que Chad Tino fez um ótimo trabalho e gerenciou bem a missão, derrotando muitos fantasmas. Ele elogia Smart Liz por se controlar, e ela afirma feliz que trabalhou duro nesse aspecto, já que Cry insistia. Menciona que aprendeu a parar bem antes do contato, mas Cry não tem certeza se isso realmente ajuda. Chad Tino pede desculpas a Cry por causar problemas, mas ele diz que está tudo bem. O fantasma os observa à distância, e os monstros lobos gigantes se juntam a ele. Os outros ficam com medo ao ver isso. Smart Liz coloca novamente sua máscara, e o monstro lobo com a arma atira nela, mas as balas são lentas demais. Ela as recolhe e arruma em um padrão. Todos ficam surpresos, e Smart Liz afirma que não pode ser detida por uma mera arma. Ela avança em direção aos monstros, mas para perguntar a Chad Tino se ela tinha medo desses seres patéticos. Questiona se Chad Tino está tentando envergonhá-la com sua incompetência e chuta o monstro lobo, dividindo-o ao meio. O fantasma com a máscara de caveira ataca, mas ela consegue agarrar sua espada e o esmaga no chão. Continua a socá-lo e diz a Chad Tino para ficar mais forte rapidamente, ou a distância entre elas só aumentará. Isso faz Chad Tino chorar, e Smart Liz elimina o fantasma. Cry lembra que Rudolph disse que esse fantasma estava no mesmo nível que Mil Espadas, e revela que tanto Mil Espadas quanto Smart Liz têm se enfrentado há muito tempo, tornando as almas enlutadas mais fortes, exceto por ele. Após tudo terminar, Cry pergunta a Smart Liz se ela se acalmou, e ela afirma que sim. Cry apresenta Smart Liz como alguém mais rápido e forte do que qualquer um, ou sua velocidade divina nem deixa sombra, por isso seu apelido é Sombra Partida. A cena corta para Bush Gilbert deixando a espada purgatorial com Cry. Runeberg Ruda e os outros perguntam se ele tem certeza. Ele confirma, mencionando que vai recomeçar com seu antigo grupo. Zangief espera que ele peça desculpas adequadamente, e Bush Gilbert agradece a todos pelo que fizeram. Comenta que em breve estará pegando balas com as mãos nuas, como Smart Liz, mas os outros não têm certeza sobre isso. A história volta mais uma vez a 6 anos no passado, e descobrimos que Cry cometeu um erro ao encomendar as máscaras para o grupo, e esqueceu de pedir que fizessem buracos para os olhos. Os outros pensam que Cry fez isso intencionalmente, para que pudessem treinar a sentir as coisas sem os olhos, elogiando sua visão. De volta ao presente, vemos Cry procurando pela gosma de Citri, mas ele não a encontra e decide simplesmente esquecê-la. Cry procura incansavelmente pelo slime de Citri, mas sem sucesso, decide esquecer o assunto. Lembra-se de que, um ano atrás, Smart Citri lhe confiou o slime, acreditando que estaria seguro com ele. Citri é uma alquimista de nível 2, conhecida por suas excentricidades e afiliada a uma instituição acadêmica do Império. Além de sua fama, é o cérebro por trás dos Grievers e já foi chamada de a alquimista mais extraordinária, com
com o lema "Os Sem Amarras". Refletindo sobre as situações complicadas em que a genialidade de Citri o colocou, Cry recorda ter nomeado o slime como o slime de Citri. Rememora como, na infância, brincavam com slimes. Quando tentou liberar o slime, Citri o impediu, alertando que poderia destruir toda a capital se fosse solto. Percebendo o perigo, Cry prometeu manuseá-lo com extremo cuidado. Agora, incapaz de encontrá-lo, ele se senta para pensar calmamente. Lembra-se de que, ao abrir a cápsula na toca dos lobos brancos, esta estava vazia. Como o slime estava trancado em um cofre, não entende como desapareceu. Suspeita que Citri possa estar pregando uma peça, mas prefere não pensar mais sobre isso. Em outro cenário, um grupo luta contra monstros na toca dos lobos brancos e percebe que eles são mais fortes do que o esperado. Uma garota comenta sobre a dificuldade da missão e um homem destaca a importância da investigação de um cofre de tesouros para o país. Mencionam que o Miltruxo também está envolvido, indicando a gravidade da situação. Na sede da Footprints, Cry, exausto por não ter dormido bem, encontra Renfiedeva. Ela informa que a associação os contatou sobre a toca dos lobos brancos. Cry sugere que ela procure chá de Tino, líder da missão, mas Tino está treinando com Smart Liz. Eva quer investigar, mas Cry muda de assunto, perguntando sobre movimentações na capital imperial. Confusa, Eva decide investigar, pensando que Cry está insinuando algo importante. Cry dirige-se ao segundo subsolo e encontra vários caçadores esperando do lado de fora da sala de treinamento, impedidos por Liz. Senhanger, um caçador de nível 6, pede a Cry para parar Liz, preocupado com Tino. Cry afirma que caçar monstros não é sua especialidade. Ao entrar na sala, vê Tino exausta no chão, enquanto Liz incita a continuar. Tino, ao ver Cry, reúne forças para prosseguir, e Liz elogia a influência dele sobre ela. Saindo da sala, Cry pede desculpas aos caçadores. Sen comenta sobre o rigor do treinamento que Cry impõe a Tino, mas Cry tenta explicar que não é bem assim. Sen menciona que a Estrada do Norte foi fechada devido ao aparecimento de múltiplos fantasmas, com até cavaleiros sendo mortos. Cry lembra que fantasmas atacaram um viajante na toca dos lobos brancos e suspeita de algo estranho naquele cofre de tesouro. Decide ganhar tempo até que Rodan Ark retorne. Enquanto isso, Gark descobre que não houve mudanças nas veias próximas à toca dos lobos brancos, suspeitando que a causa das anomalias seja humana. Decide falar com Cry, mas sua assistente, Noskaina, informa que Cry está ocupado. Gark resolve ir pessoalmente a Footprints, certo de que Cry sabe algo, já que ele visitou aquele cofre especificamente. Em outro local, a Sociedade Mágica da Torre Ashik conduz pesquisas que causam as anomalias. O líder planeja gerar cofres de tesouro livremente, apesar da persistência dos caçadores, acredita que tudo será resolvido com a chegada de Sophia Black. Seus subordinados estão preocupados, mas ele mantém a calma, focado em coletar informações. Cry tem um pesadelo em que o slime de Citri destrói a capital e acorda assustado. Percebe Liz dormindo ao seu lado, que explica ter o hábito de se enfiar em sua cama. Ela sugere que passem o dia juntos, e ele concorda, deixando de lado o sonho perturbador. Gark encontra Cry e Liz prestes a sair e tenta falar com ele. Liz, irritada por ter seu passeio interrompido, confronta Gark, iniciando uma briga. Cry aproveita para conversar com Kaina, que pergunta se ele notou algo incomum na toca dos lobos brancos. Ele evita dar detalhes e sugere que peça ajuda a Ark, desconversando sobre suas verdadeiras preocupações. Após interromper a briga, Cry e Liz seguem seu caminho. Gark, impressionado com a força de Liz, decide que precisa treinar mais. Sua assistente, Kaina, questiona a relação entre Cry e os recentes eventos. Gark, intrigado, fica determinado a descobrir a verdade. Mais tarde, Eva fica devastada ao ver os estragos causados na sede da Footprints pela briga, enquanto Liz nota que estão sendo seguidos e apreende um homem. Cry pede que ela o solte, e o homem foge. Liz suspeita que Cry tenha planos secretos, mas ele não tem ideia do que ela insinua. Enquanto isso, Sophia Black se apresenta a Nocticier, líder dos pesquisadores da Torre Ashik. Ela pede para ser sua discípula, expressando grande interesse em seu trabalho. Impressionado com sua determinação, Noctis aceita, acreditando que ela será um valioso acréscimo à sua equipe. A narrativa retorna ao passado, mostrando Welter Gark irritado quando a Cruz Obsidiana informa que Cry está novamente ocupado. Ele menciona que tem muitas perguntas para Cry, mas sempre recebe a mesma desculpa. Lembra-se de que a Cruz Obsidiana veio em uma missão e questiona se pode confiar neles. Eles confirmam que sim, então ele lhes pede que investiguem a toca do Lobo Branco. No presente, vemos a Cruz Obsidiana lutando contra monstros na toca do Lobo Branco. Sem pensa que, mais uma vez, tudo está nas mãos de Cry. A cena corta para Cry caminhando pelos becos com Smart Liz. Ela está feliz por estarem em outro encontro, mas ele nega que seja um. Cry considera que este é o lugar mais perigoso do Palácio Imperial, e todos nos becos temem a presença de Smart Liz. Ela pergunta se ele está procurando algo, e ele confirma. De acordo com informações de Renfiedeva, pessoas têm desaparecido ali. Embora incidentes assim não sejam incomuns nessa área, não é brincadeira se Smart Citri estiver envolvida.
Cry lembra que uma nova sorveteria abriu no bairro e decide visitá-la. Ele convida Smart Liz, que entrelaça seu braço ao dele. O homem que Smart Liz capturou anteriormente os observa de um prédio. Questiona por que estão ali se Cry o deixou ir para rastreá-lo, mas tem certeza de que não foi seguido. Acredita que ninguém poderia adivinhar que a sorveteria recém-aberta é uma de suas bases de pesquisa e se pergunta como Thousand Tricks os descobriu. Decide fechar a loja, e Sofia aparece. Ele fica satisfeito em vê-la. Quando Cry e Smart Liz chegam à sorveteria, percebem que está fechada. Smart Liz tenta arrombar a porta com raiva, mas Cry impede, sugerindo que podem estar fechados pelo dia. Ela insiste que estava aberta há pouco, pois sente um aroma doce. Dentro da loja, o homem os escuta, suando. Aliviado, vê os dois se afastarem. De volta ao clã, Cry está desapontado por não ter conseguido nada com a investigação. Pergunta-se onde Smart Citri poderia estar e questiona Smart Liz sobre seu retorno do Palácio da Noite. Ela não sabe, mas se oferece para ajudar Cry, que diz precisar de conhecimento sobre criaturas mágicas, algo que ela não pode fornecer. Smart Liz menciona que Smart Citri pode demorar, já que levou muito equipamento. Cry se consola, pensando que ela retornará em breve. Renfiedev informa Cry sobre os membros selecionados para investigar a toca do Lobo Branco. Ela menciona que Rodan Ark está ausente, então formou outra equipe. Cry deixa o assunto com ela. Ao ouvir a explicação, pensa que isso está se tornando um grande problema, mas não se importa, já que não participará da expedição. Na sede da Torre Akáshica, informam ao líder que uma de suas bases foi descoberta por Thousand Tricks. Os membros questionam se a rede de informações de Cry é superior à deles. O homem anterior não entende por que Cry deixaria a base intacta após descobri-la, pensando que não faz ideia do que aquele sujeito está tramando. Outro membro diz para não temerem, mas estão incertos sobre como proceder, já que desconhecem as intenções de Cry. O líder pede conselhos a Sofia, que sugere enfrentar os caçadores. Alguns membros objetam, mas ela argumenta que, embora sejam uma sociedade legal, não precisam recuar diante de oponentes. Propõe usar a oportunidade para testar o sistema de defesa que construiu. Se eliminarem esses caçadores, nenhuma informação sobre eles se espalhará. O líder concorda e delega a responsabilidade a Sofia. A cena muda para Shad Tino tomando banho. Ela percebe que não há um arranhão em seu corpo, mesmo após a tortura que seu mestre a fez passar. Conclui que ele emergiu em um banho de poção após espancá-la e fica feliz por estar viva. Depois, ela vai ao prédio do clã e se surpreende com a quantidade de pessoas reunidas. Ao perguntar, descobre que estão colaborando com a associação para investigar a toca do Lobo Branco. Ela se espanta com o número de pessoas enviadas. Descobre que Cry planejava enviar Rodan Ark, mas como ele não estava disponível, outros foram selecionados. Porém, apenas os Grieving Souls poderiam substituí-lo à altura. Shad Tino se pergunta o que aconteceu no tesouro desde a última vez que esteve lá. Até Cry fica surpreso com a quantidade de pessoas reunidas. Renfiedev explica que esta é a equipe discutida anteriormente. Cry questiona o envio de tantas pessoas para um tesouro de nível 3, acreditando que metade seria suficiente. Os caçadores ficam assustados com a ideia de enviar tão poucos em uma missão que seria de Rodan Ark. Eles imploram para que ele reconsidere. Cry, achando que a missão não é tão difícil, cede e permite que todos vão. Nesse momento, Smart Liz aparece, oferecendo-se para realizar a missão apenas com ela e Shad Tino. Cry hesita, preocupado com o bem-estar de Shad Tino sob a liderança de Smart Liz. Ele prefere que os outros cuidem disso. Renfiedev pede que Cry assuma o comando da missão. Relutante, ele tenta delegar a Sen, mas descobre que ele já está no tesouro. Então, Cry concorda em assumir, mas diz que está ocupado e se juntará ao grupo mais tarde, deixando Sen no comando até lá. Enquanto isso, Sen e seu grupo enfrentam monstros na toca do Lobo Branco. Embora os monstros sejam fortes, não encontram nada em comum e decidem avançar. No clã, Smart Liz questiona por que não pode ir com os outros. Cry diz que tem outra tarefa para ela. Animada, ela concorda em ficar. Cry pensa que, dessa forma, evitará que ela vá ao tesouro por conta própria. Um caçador pergunta a Cry se há algo de que deveriam se precaver na missão. Cry alerta sobre um slime. O caçador fica confuso, pois slimes não deveriam aparecer em tesouros de nível tão alto. Cry insiste para que tenham cuidado, pois pode não ser um slime comum. Os caçadores partem. Na Torre Akáshica, os membros estão em pânico com o ataque em larga escala dos caçadores. O líder considera insolente e propõe esmagá-los por impedirem sua busca pela verdade. Sofia assegura que podem lidar com a situação, detalhando como seu sistema de defesa pode neutralizar os Grieving Souls. Ela destaca que Smart Citri é a verdadeira ameaça, mas seu sistema foi projetado para conter as técnicas dela. O líder confia em Sofia, dando-lhe autoridade total, embora Flick não esteja satisfeito. De volta à toca do Lobo Branco, Sen recebe uma comunicação e percebe que a situação mudou. Ele ordena que o grupo recue, usando um apito de emergência. Alguns caçadores questionam o motivo, mas Sen enfatiza a importância de seguir as informações de Cry, lembrando como suas previsões já os salvaram antes. No clã, Smart Liz insiste em partir. Cry tenta dissuadi-la, mas é interrompido pela chegada de Smart Citri. Ela retorna antecipadamente, sentindo que Cry precisa de sua ajuda. Expressa um mau pressentimento e sugere eliminar os inimigos antes que fiquem mais fortes. Ela conversa com Cry em particular. Em outro lugar, Weltergak se prepara para entrar na toca do Lobo Branco. Noskaina tenta detê-lo, lembrando
lembrando-o de sua aposentadoria. Ele insiste, não querendo ser feito de tolo. Smart Citri aparece com um pedido para ele. A história continua assim. No passado, Smart Citri e Cry estão sentados juntos quando crianças. Smart Citri diz que quer compensar o que falta aos outros, acreditando que, se conseguir, todos poderão desfrutar de ser caçadores. Ela admite não ser muito forte, e Cry sugere que ela assuma um papel que lhe convém, como ser uma alquimista. No presente, antes de ver Cry, Smart Citri verifica o quarto dele e informa que seu slime é um produto com capacidade aprimorada de adaptação e evolução, mas ainda é falho. Cry se pergunta o que isso significa, mas ela o tranquiliza, dizendo que garantiu que o slime não os machucaria. Cry fica aliviado, mas percebe que os outros podem estar em perigo. Smart Citri questiona como o slime escapou do cofre, especulando que ele pode ter aberto o cofre e saído após deixar a cápsula. Cry tenta falar sobre o slime não ir atrás deles, mas não consegue interrompê-la. Ela vai ao banheiro, pensando que, por ser um slime, ele tem o instinto de se molhar, e especula que pode ter escapado pelo ralo. Cry se preocupa que um slime perigoso esteja vagando pelos canos, mas Smart Citri diz para deixar tudo com ela. Na toca do Lobo Branco, os reforços enviados por Cry chegam. Um deles pergunta a Sen sobre a situação. Sen informa que nada ocorreu até agora e pergunta se alguém assumirá o comando. O homem diz que Cry pediu para Sen liderar. Sen esperava que Cry não aparecesse, mas estranha a ausência de Smart Liz. O homem explica que Smart Liz foi com Chá de Tino para outra tarefa com Cry. Sen fica aliviado por Chá de Tino não estar presente e convoca todos para uma reunião estratégica. Durante a reunião, Sen pergunta se alguém já lutou contra Slime, mas ninguém levanta a mão. Eles consideram Slime oponentes insignificantes. Um deles menciona que pode ter esmagado um acidentalmente. Sen pergunta se trouxeram algo especial para lidar com Slime, mas todos acreditam que são vulneráveis a qualquer ataque. O homem comenta que não podem fazer nada, já que todos subestimam os Slime. Sen pergunta se Cry disse algo mais. Ele apenas afirmou que não era um Slime normal. Sen não gosta do hábito de Cry de reter informações. Zangief Greg os chama de covardes por temerem um Slime. O pessoal da Footprints lamenta por ele não ouvir Cry, e Zangief Greg se irrita. Sen diz que todos acham que ele será a primeira vítima e espera que não morra em vão. Zangief Greg os acusa de insanos por seguirem ordens de alguém que nem veio pessoalmente e sai. Uma caçadora chamada Talia Whitman se apresenta como alquimista. Todos se surpreendem, pois não sabiam que tinham outra alquimista além de Smart Citri. Ela menciona que estava no laboratório com Smart Citri pesquisando slime. Sen pergunta se ela conhece alguma fraqueza deles. Ela mostra uma cápsula, uma droga que mata slime, mas não tem certeza se funcionará nos que enfrentarão. No esconderijo da Torre Akáshica, o líder Sikol Luke conversa com sua discípula por uma pedra de comunicação. Ela afirma que não perderão, enfrentando menos de 100 caçadores, e que suas forças são suficientes para aniquilá-los. Sikol Luke pergunta sobre o primeiro movimento. Enquanto ela explica o plano, a cena retorna à toca do Lobo Branco. Sen informa que primeiro vão assegurar o interior e pede cautela, usando apitos para comunicação. Ele designa missões de resgate e supressão, iniciando a missão determinados a mostrar ao mestre do clã que este desafio não é grande coisa. Mais tarde, à noite, eles encontram apenas cavaleiros lobos no cofre do tesouro. Questionam se Cry estava errado e se consideram sortudos. Zangief Greg aparece, provocando-os por se preocuparem desnecessariamente e criticando Sen por seguir Cry. Sen pede que ele fique quieto, mas Zangief Greg sai para dar uma aliviada. Henrique diz a Sen que confia em Cry, e Sen espera corresponder a essa confiança. Sozinho na florestas, Zangief Greg reclama da cruz obsidiana. Ele ouve ruídos e encontra um cavaleiro lobo acorrentado com dois indivíduos suspeitos. Eles discutem sobre Rogier Lúcia e preparam um encantamento no cavaleiro lobo. Zangief Greg os confronta e os derrota, mas eles se levantam novamente. Um deles injeta material de mana no cavaleiro lobo, que se transforma em um slime e se liberta. O homem diz que é um monstro demonizado que busca altas quantidades de mana. Zangief Greg percebe o perigo e soa seu apito. No acampamento, Sen ouve o apito e ordena que todos retornem. Os caçadores se dirigem ao local. Sen encontra Zangief Greg com uma mão amputada. Ele admite que Cry estava certo sobre o slime. Eles enfrentam o slime, e Talia nunca viu nada parecido. Sen ordena que os magos distraiam o monstro. Tentam atacá-lo, mas sem efeito. Henrique ajuda Zangief Greg, que explica que os inimigos injetaram algo no cavaleiro lobo, transformando-o nessa abominação. Sen usa a droga de Talia, mas não funciona. Smart Citri aparece e explica que o slime está cercado por uma barreira mágica poderosa que desvia ataques físicos e mágicos. Ela analisa o slime e percebe que ele quer consumi-la devido à sua alta mana. Usa uma cápsula de antimaterial de mana e Sen atira, destruindo o monstro. O Eltergark chega e Smart Citri informa que Cry a enviou, sabendo que poderia ser perigoso. Ela suspeita que Sikol Luke e a Torre Akáshica estão por trás disso, pesquisando como manipular cofres de tesouro. Os oficiais acham difícil acreditar, mas ela afirma que está perseguindo Sikol Luke por conta própria. Ela explica que o slime era um subproduto da pesquisa deles. Talia pergunta se há um dispositivo subterrâneo. Smart Citri confirma e menciona que eles podem estar preparados para a batalha. Planeja interrogar o mago capturado por Zangief Greg e alerta que podem haver mais monstros como aquele. Os caçadores esperam que ela tenha mais antimaterial de mana, mas ela não tem. Promete analisar o monstro e encontrar uma maneira de derrotá-lo, pedindo a ajuda de todos. Henrique admira Smart Citri por admitir sua fraqueza. Sen alerta que, embora ela seja fraca, é poderosa em suas
suas ações e aconselha Henrique a ter cuidado. Enquanto isso, no clã, Smart Liz insiste para que Cry vá à toca do Lobo Branco, mas ele recusa, aguardando o momento certo. Ela continua insistindo. A cena começa com um grupo dentro do esconderijo da Torre Akáshica, debatendo as instruções de Sofia para enviar os fantasmas transmogrificados um a um. Eles discordam, acreditando que isso apenas facilita a derrota individual de seus monstros. Zangief Greg comenta que isso é esperado de uma cientista sem experiência em batalha. Ele sugere contatar Sofia através da pedra de comunicação, mas é informado que ela não responde. Zangief Greg, descrente, decide desobedecer às ordens e enviar todos os monstros de uma vez, querendo mostrar ao líder que Sofia não é a única a carregar o peso da organização. Paralelamente, os caçadores cercam membros capturados da Torre Akáshica. Welter Gark está surpreso com o poder de transformação gerado por uma única injeção. Smart Citri inicia uma investigação, questionando se o líder deles é Maeda Seiji e oferecendo segurança em troca de informações sobre o mestre. Os prisioneiros se recusam a falar, confirmando serem discípulos de Noscaina. Smart Citri revela que tem seguido a Torre Akáshica há tempos e ameaça usar uma poção para forçar confissões. Os oficiais a impedem, lembrando que a poção é ilegal e pode causar perda de memória. Ela insiste na urgência da situação, justificando seus métodos em nome da justiça. Welter Gark intervém, enfatizando a necessidade de seguir as leis. Smart Citri, então, finge que a poção era apenas água colorida. Para provar, bebe o conteúdo sem efeito. De repente, a floresta treme. Os caçadores saem e avistam um monstro transmogrificado. Simon Lily questiona como enfrentá-lo. Smart Citri explica que esses fantasmas possuem barreiras mágicas variadas e que precisam identificar o elemento certo para derrotá-lo. Observando o monstro, ela percebe um campo de força giratório que torna ataques corpo a corpo ineficazes. Welter Gark sugere esperar o esgotamento da magia do monstro, mas Smart Citri alerta que ele pode manter o campo por pelo menos uma hora. Outro monstro aparece e, surpreendentemente, os monstros começam a lutar entre si. Smart Citri esclarece que os monstros atacam quem possui mais material de mana, e como eles mesmos são as maiores fontes próximas, os monstros se confrontam. Vários outros monstros surgem e se juntam à batalha interna. Simon Lily fica indeciso sobre considerar isso sorte. Os membros capturados da Torre Akáshica ficam chocados ao perceber uma falha crucial em sua criação. Melnis Isabella questiona por que não enviaram os monstros individualmente, levando os prisioneiros a suspeitarem que ela seja Sofia. No esconderijo, Maeda Seiji repreende Zangief Greg por desobedecer Sofia, lembrando que suas palavras devem ser tratadas como as dele. Devido à imprudência, perderam a poção de transmogrificação. Sofia, em contato pela pedra de comunicação, critica Zangief Greg por sua falta de imaginação, irritando Maeda Seiji. Porém, decide seguir em frente, perguntando a Sofia sobre o próximo passo. Ela informa que a situação mudou. Smart Citri e Welter Gark juntaram-se aos caçadores, tornando a luta mais desafiadora sem os monstros viscosos. Embora Maeda Seiji considere recuar, Sofia enfatiza que não podem voltar de mãos vazias, pois isso afetaria sua posição na Torre Akáshica. Ela sugere usar os Devoradores de Malícia para dominar o inimigo. Noscaina hesita, mencionando que eles ainda estão parcialmente treinados e precisam de alguém para liderá-los. Sofia nomeia Zangief Greg para a tarefa, instruindo-o a usar todas as criaturas de uma vez e esperando que ele não fale novamente. Relutante, Zangief Greg aceita a missão. No acampamento dos caçadores, Melnis Isabella observa Smart Citri trabalhando para descobrir a localização da Torre Akáshica. Ela admira a alquimista, reconhecendo-a como uma pessoa apaixonada, talentosa e incansável em sua busca pela verdade. Sentindo-se inferior, Melnis Isabella confessa a Simon Lily sua admiração e insegurança. Simon percebe que os prisioneiros olham fixamente para ela, mas ambos não entendem o motivo. Smart Citri, após análise, revela a localização aproximada do inimigo, baseando-se no fluxo das linhas lei e na concentração de mana. Os prisioneiros entram em pânico quando ela menciona o penhasco como provável esconderijo, confirmando suas suspeitas. Decidem atacar imediatamente, visando capturar Noscaina. Os cativos tentam dissuadi-los, clamando por Sofia, o que intriga os caçadores. Smart Citri explica que Sofia é discípula de Noscaina e sua rival, e que capturá-la é essencial para encerrar as pesquisas ilícitas. Enquanto isso, Cry, Chad Tino e Smart Liz dirigem-se à toca do Lobo Branco. Cry preferia esperar até que tudo estivesse resolvido, mas é pressionado por Smart Liz, que teme pela vida de Smart Citri. Chad Tino tenta se aproximar de Cry, mas é impedida por Smart Liz, que a considera indigna. Cry preocupa-se com seus companheiros e espera que estejam seguros. No caminho, Simon Lily, Smart Citri, Welter Gark e outros avançam em direção ao quartel-general inimigo. Sikol Luke elogia Cry, esperando conhecê-lo. Smart Citri comenta que a grandeza de Cry não está em sua força física, confundindo Sikol Luke. De repente, são atacados por um raio. Zangief Greg, montado em um devorador de malícia, acredita ter eliminado os caçadores, mas fica surpreso ao ver que Smart Citri está ilesa. Ela minimiza o ataque, considerando-o insignificante comparado aos desafios que enfrentam nas masmorras de alto nível. Zangief Greg, incrédulo, testemunha Simon Lily e Welter Gark contra-atacarem, derrotando o monstro. Smart Citri cura seus aliados usando uma engenhosa pistola de água carregada com poções, impressionando Sikol Luke. No esconderijo, Noscaina lamenta que Zangief Greg, mais uma vez, desobedeceu Sofia, levando apenas um devorador de malícia. Preocupado com o avanço dos caçadores, considera usar sua carta na manga, a caixa, e conta com Sofia. Ele decide não recuar,
incentivando seus seguidores a destruírem o inimigo. Os caçadores continuam avançando. Simon Lily percebe a estratégia de Smart Citri: atravessar as defesas inimigas rapidamente. Embora pareça impossível, Sikol Luke se voluntária para liderar o ataque, motivado a provar seu valor após uma humilhação anterior por Smart Liz. Enquanto isso, Cry e seu grupo encontram os vestígios do ataque de Zangief Greg. Smart Liz desdenha do feitiço, considerando-o fraco. Cry, preocupado, segue em frente, esperando chegar a tempo de ajudar seus companheiros. Smart Citri e os outros caçadores finalmente alcançam a entrada da base da Torre Yasha. No entanto, Sen demonstra cautela, acreditando que eles não deveriam avançar sem uma preparação adequada. Em contraste, Welter Gark insiste que ele sozinho é mais do que capaz de enfrentar qualquer situação, pedindo a confiança de Smart Citri e Sen enquanto os encoraja a entrar na caverna. Sua motivação é clara: mostrar a Smart Liz que ainda possui o espírito de luta. Apesar das dúvidas, eles seguem em frente e entram na caverna, mas logo são confrontados pelos membros da Torre Akasha, que utilizam leões voadores para atrasá-los. Essa manobra, porém, não passa de uma distração enquanto Magus, em seu laboratório, ativa sua carta na manga, um gigantesco golem, anunciado como a arma mais poderosa da torre. Convicto, Magus acredita que os inimigos não terão chances contra ele. O golem emerge da caverna, e Welter Gark prontamente o enfrenta. A batalha começa com ataques pesados, forçando Welter a utilizar toda sua força para bloquear os golpes. Simultaneamente, outros membros da Torre Akasha se juntam ao ataque, voando alto, fora do alcance dos outros caçadores. Em meio ao caos, dois prisioneiros tentam cortar as cordas que os prendem. Enquanto Sen é ferido por um dos leões voadores, ele rapidamente se recupera e motiva seus companheiros a persistirem. A situação parece desesperadora até que Smart Liz chega à cena em uma velocidade surpreendente. Sua presença muda o rumo da batalha ao destruir um dos leões voadores, animando os aliados. Sen aproveita o momento para incentivá-los a avançar. Enquanto isso, Cry e Shad Tino, que estão na floresta, enfrentam sua própria situação. Preocupado com a ausência de Smart Liz como guarda-costas, Cry hesita. Shad Tino detecta algo próximo, mas Cry descarta a preocupação, acreditando serem apenas animais selvagens. Contudo, as figuras observadas por Shad Tino são, na verdade, prisioneiros da Torre Akasha, que aproveitam a distração para escapar. De volta à batalha, Smart Liz domina os leões voadores, repreendendo os outros caçadores por sua dificuldade contra eles. Ela confronta Smart Citri, que pergunta o motivo de sua presença. Smart Liz explica que implorou para Cry permitir sua participação na luta. Com movimentos rápidos e precisos, ela ataca o golem, mas percebe sua resistência. Determinada, ela utiliza uma sequência de ataques, enquanto Welter Gark congela o golem com seu machado, fazendo-o cair. Sen aproveita para atacar, desativando-o temporariamente. No entanto, o golem reinicia e surpreende a todos com sua agilidade. Smart Liz especula se o golem foi inspirado em Anon, um aliado ágil de tamanho similar, mas decide que isso é irrelevante, pois precisa derrotá-lo. Ela ataca novamente, mas o golem revela um canhão em uma de suas mãos, disparando contra ela. Ferida, Smart Liz recua e desvia dos ataques, enquanto Smart Citri sugere esgotar o mana do golem como estratégia. Liz rejeita a ideia, prometendo lidar com a ameaça de forma definitiva. Após um combo devastador, Smart Liz derruba o golem, e Welter Gark ataca sua perna. No entanto, o golem ativa propulsores e decola, frustrando Liz. Nesse momento, Cry surge, indiferente à presença do golem. Para a surpresa de todos, o golem é repelido antes de alcançá-lo, colidindo com a parede e desativando-se. Cry, confuso, revela que suas lentes de visão noturna estavam sem mana, sem entender o que aconteceu. Com a luta encerrada, os caçadores saqueiam a base da Torre Akasha. Smart Citri agradece Cry por ter enviado Smart Liz no momento crucial. No entanto, a batalha está longe de terminar, e Smart Citri decide que destruirá a torre pessoalmente. Paralelamente, os prisioneiros que escaparam alertam Magus sobre a presença de Melnis Isabella, a alquimista de cabelos ruivos entre os caçadores, suspeitando de seus planos. Magus, agora desmoralizado e temendo Cry, decide abandonar o Império. Enquanto isso, Smart Citri se infiltra na base inimiga, disfarçada como Melnis Isabella. Ela revela que sua intenção sempre foi estudar as pesquisas de Magus, mas que chegou o momento de interrompê-las. Após enganar Magus e seus discípulos, Citri ativa seu slime dourado, uma criação capaz de crescer indefinidamente ao consumir mana. O slime causa pânico entre os inimigos, enquanto Smart Citri garante que tomará controle da situação. Ao final, Magus tenta escapar, mas é interceptado pela quimera de Smart Citri, criada a partir de prisioneiros. Ela declara que Magus será o material perfeito para seus experimentos. Após derrotar os oponentes, Smart Citri apaga as memórias de todos e relata a Cry que a situação está sob controle. Determinada a seguir com suas pesquisas, ela promete mais cuidado no futuro, enquanto Cry, alheio, não compreende a extensão de seus feitos. Após o incidente na Torre Akáshica, a Associação de Caçadores realiza uma reunião. Cry solicita aos oficiais que lhe entreguem o golem akáshico e o devorador de malícia dos itens confiscados. Os oficiais questionam por que ele quereria o devorador de malícia, e Cry, pensando que é o nome de uma bebida ruim, afirma que obviamente gostaria de bebê-lo. Surpresos, eles concordam em lhe dar o devorador de malícia, mas não o golem akáshico. Cry se desculpa com Citri por não ter conseguido o golem, mas ela diz que está tudo bem e vai buscar o devorador de malícia enquanto ele espera no saguão. Lá, ele encontra Gark, que pergunta se ele ouviu falar da Névoa Caída, um grupo recém-chegado à capital vindo da Terra da Nebulosa da Névoa. O líder deles, Arnold Reio, é um caçador de nível 7 e matador de dragões. Gark fica surpreso que Cry não esteja interessado, mas Cry lembra que ele próprio também é um matador de dragões. Gark
ri e pede que Cry não cause problemas, dando-lhe tapinhas nas costas que acabam quebrando um de seus anéis de segurança. Após Gark partir, Cry nota um cartaz anunciando que o leilão Zabia está próximo. É um grande evento nacional que ocorre uma vez por ano, exibindo relíquias raras de alta qualidade e quantidade. Cry quer participar, mas está sem dinheiro. Pensa em pedir emprestado a Citri, mas lembra que recentemente devolveu parte do dinheiro que devia a ela e que ainda tem uma dívida muito maior, então decide não fazê-lo. Chloe, sobrinha de Gark, aproxima-se dele. Ao contrário do tio, ela é fofa, e Cry observa que a genética não parece ser consistente em animes, a menos que seja conveniente. Ela comenta que Gark parecia de bom humor, possivelmente por causa do matador de dragões que mencionou. Cry, porém, não demonstra interesse. Citri retorna com o devorador de malícia, interrompendo a conversa, e eles partem juntos. No caminho, Cry pergunta se o devorador de malícia está na bolsa dela e descobre que sim. Eles cruzam com um grupo peculiar, sem saber que são a Névoa Caída. Enquanto isso, a Névoa Caída entra na associação de caçadores, e a recepcionista não os reconhece, o que os faz sentir subestimados por serem forasteiros. Na guilda Footprints, Cry acha o pequeno devorador de malícia fofo. Renfiedeva pergunta se a criatura não vai morder, mas Citri assegura que é seguro, pois ela o treinou para não machucar nem ela nem Cry. A criatura se aconchega em Cry, mas começa a destruir seus anéis de segurança um a um. Percebendo o perigo, Cry decide devolvê-la a Citri, pensando que ela pode brincar com ele até causar problemas. Citri revela que nomeou a criatura de Namamono, e Cry fica surpreso que ela realmente vá chamá-la assim. Ele lembra que foi um nome dado por acidente. Pensando em recarregar suas relíquias antes que a criatura brinque com ele novamente, Cry pergunta quando Lúcia retornará. Citri informa que vai demorar, pois um forte fantasma espadachim apareceu na sala do chefe, e Luke, sendo um fanático por espadas, decidiu enfrentá-lo sozinho até poder vencê-lo em 1 contra 1. Cry deseja que Lúcia volte logo, mas entende que todo o grupo deles não retornará tão cedo. Citri entrega a Cry uma relíquia que permite armazenar um único feitiço, pedindo que ele a coloque no dedo anelar se quiser. Ele já possui uma semelhante, dada por Lúcia, mas aceita mesmo assim. Enquanto isso, a Névoa Caída está irritada por ser subestimada na cidade. Decidem que provarão seu valor mostrando suas habilidades. Arnold está ansioso para se destacar. De volta a Footprints, Citri faz uma massagem em Cry, que expressa o desejo de recarregar suas relíquias. Ele comenta que apenas Lúcia consegue recarregá-las todas. Citri resolve ajudar e reúne os magos de seu clã. Ela apresenta um regime de treinamento especial, criado por Cry, que permite aumentar a capacidade de mana mesmo após a adolescência. O método envolve esgotar completamente o mana, durante a recuperação, aumentar o limite máximo de mana em alguns porcentos. Inicialmente, os magos hesitam, mas Marieta, membro da Cruz de Obsidiana, decide participar. Citri lhe dá uma relíquia para recarregar. Após várias tentativas, Marieta consegue, mas desmaia de exaustão de mana. Citri então utiliza uma de suas poções especiais para recuperar o mana de Marieta instantaneamente, aumentando também sua capacidade máxima de mana. Ela explica que, repetindo o processo, eles podem melhorar suas habilidades. Impressionados, outros magos decidem participar. Cry fica surpreso ao saber que esse foi o método que Lúcia usou para ficar tão forte. Em outro lugar, Odan-Ar conversa com um nobre que tenta recrutá-lo, mas Ark recusa, dizendo que ainda tem muito a aprender com Cry. O nobre menciona que a filha do conde está procurando por ele, e então Clá aparece. Mais tarde, Cry visita Smart Liz e Shad Tino. Enquanto espera, Citri tenta recrutar Shad Tino como discípula, prometendo torná-la mais forte com facilidade. Vendo o desconforto de Shad Tino, Cry pede que Citri não insista. Smart Liz pede a Shad Tino sua toalha e sai do banho. Citri cobre os olhos de Cry para evitar que ele veja algo inapropriado e pede à irmã que seja mais modesta. Smart Liz, porém, não parece entender o conceito. Eles decidem celebrar o retorno de Liz e Citri da missão. No bar, Smart Liz participa de uma competição de bebidas com Citri. Liz fica embriagada rapidamente, desconfiando que algo está errado. Há indícios de que Citri está manipulando as bebidas. Shad Tino percebe, mas opta por não interferir na disputa entre as irmãs. A Névoa Caída entra no mesmo bar, agindo de forma arrogante e empurrando as pessoas. Eles se apresentam e se gabam do nível de Arnold. O lacaio de Arnold exige bebidas e companhia feminina ao dono do bar. Nesse momento, Smart Liz se aproxima com uma bebida. Ao ser insultada, derrama a bebida na cabeça dele e o golpeia com a caneca. Ela rapidamente derrota Arnold e seus subordinados, demonstrando sua força. Os frequentadores do bar retomam a comemoração, e Cry sai com Smart Liz após se desculpar pelo incidente. Em outro lugar, Chloe recorda que, há 3 anos, falhou no exame para entrar em Primeira Passos. Descobrimos que foi Sikol Luke quem conduziu o teste, tornando impossível ela passar. Ela levou o fracasso muito a sério, achando que não era apta a ser caçadora, e por isso virou recepcionista na Associação dos Caçadores. Enquanto isso, no clã, Cry conversa com Renfiedeva sobre a briga que Shad Tino teve com Arnold Hale e seu grupo. Cry nem sabia que a equipe dele havia sido derrotada por Smart Liz até Renfiedeva contar. Como o grupo de Arnold é renomado, isso é problemático. Cry espera que o soco de Smart Liz tenha feito eles esquecerem o incidente. Renfiedeva lembra que Arnold Hale já matou um dragão do trovão, sugerindo resolver a situação pacificamente. Ela decide chamar Odan-Ar para mediar. Cry concorda, mas fica distraído, imaginando um dragão do trovão grelhado, lembrando que Smart Citri já preparou isso antes. Renfiedeva estranha, pois o dragão é caro e não se vende como comida. Fallen Fog se lembra da derrota humilhante. Arnold Hale acha que a mulher que o venceu é famosa e não quer deixar barato, jurando vingar-se. Eles vão à associação, e Chloe imagina
imagina que farão uma queixa, mas Arnold só quer saber o nome de quem o bateu. Walter Gark aparece, revela o nome de Smart Liz e diz que avisou o guardião dela antes, mas ele esqueceu. Também conta que o tal guardião estava no bar. Cry Andrei, caçador nível 8. Arnold se irrita com o tom presunçoso de Walter Gark. Este, então, lê uma mensagem de Cry, pedindo a Arnold que traga um dragão do trovão para ele grelhar. Arnold explode de raiva e decide ir atrás de Thousand Tricks, o clã de Cry. Renfiedeva pergunta a Cry se ele realmente deve 10 dígitos a Smart Citri. Cry nem sabe o valor exato. Ele conta as 3 opções que Smart Citri lhe ofereceu para quitar a dívida: jogá-la na prisão, algo que ele recusou, casar-se com ela ou tornar-se o marido dela, o que dá no mesmo. Ele brinca que a única opção é casar, irritando Renfiedeva. Garante que vai pagar a dívida com seu salário de líder da Primeira Passos, desde que não gaste muito. Ela sugere ir a um cofre do tesouro sozinho, mas Cry acha suicídio. Eva oferece planejar o pagamento, pedindo que ele não aumente a dívida. Fallen Rei pesquisa sobre Cry, mas só encontra boatos vagos. Arnold supõe que Cry seja um estrategista que alcançou o nível 8 com a ajuda dos amigos, podendo até ser fraco. Ele quer provar à capital que não são apenas caipiras. No clã, Chad Tino sobe até a varanda para ver se Cry precisa de algo. Ele conta da dívida, e ela pensa que ele quer seu dinheiro. Cry a acalma. A dívida é enorme, mas ele pegou emprestado de Smart Citri. Se tudo der errado, basta casar com ela. Chad Tino se choca com a ideia de seu mestre pertencer a alguém. Cry muda de assunto e chama-a para comer doces. Na rua, Chad Tino sugere explorar um cofre do tesouro para conseguir itens valiosos e ajudar Cry a pagar a dívida. Cry acha perigoso. Ela acredita que ele encontra cofres facilmente, mas ele diz que não é bem assim. Ao mesmo tempo, Fallen Rei vaga pela cidade, querendo pegar Cry desprevenido. De repente, Cry passa diante deles. Arnold o aborda, lembrando a briga do bar. Cry tenta evitar conflito, está em um encontro com Chad Tino. Oferece até ajoelhar-se para se desculpar, mas ela o impede, provocando ainda mais o grupo. Irritados, eles aceitam lutar. Cry sugere um lugar público. A multidão se reúne. Arnold afirma que Cry só chegou longe graças aos amigos. Chad Tino se irrita, pede para lutar por Cry, e ele, surpreso, concorda. Chad Tino ataca Arnold, mas ele bloqueia facilmente. Cry procura membros da Primeira Passos na plateia, sem sucesso. Enquanto a luta continua, Cry começa a torcer por Chad Tino, embaraçando-a. Ela não consegue ferir Arnold, que a derruba. Arnold exige que Cry lute. Sem saída, Cry usa a relíquia preparada por Roger Lúcia, contendo magia de gravidade capaz de subjugar caçadores fortes sem matá-los. Arnold e seu grupo ficam imobilizados. Arnold pergunta se Cry é um mago, mas ele diz que não importa. Antes de desafiá-lo, Arnold terá de vencer as 3 equipes principais da Primeira Passos: Obsidian Cross, Starlight e Arc Brave. Arnold desmaia sob a pressão. Mais tarde, Cry e Chad Tino relaxam em um café. Ela se sente inútil, mas Cry assume ter julgado mal a situação. Chad Tino quer outra chance, ir a um cofre do tesouro sozinha para ajudá-lo com a dívida. Cry diz algo a ela, mudando de assunto. Enquanto isso, Smart Liz treina contra um golem acástico falso. Ela quer o verdadeiro, mas Smart Citri explica que está com o escritório investigativo. Smart Liz encerra o treino. Smart Citri comenta o ataque a Cry, que usou magia de gravidade. Liz diz para deixá-los em paz até Cry ordenar o contrário. Depois, Cry toma chá com Chloe, falando do conflito com Fallen Fog. Chloe crê que a raiva deles se deve à mensagem sobre o dragão do trovão. Cry diz que falava de frango, não dragão. Chloe pergunta o que ele quer dizer a eles, e Cry responde que nunca os esquecerá. Ela acha que soa estranho, mas deixa quieto. Pergunta a opinião de Cry sobre Arnold Reio, e ele diz que o sujeito é grande, forte e aprecia mulheres de seios fartos. Ao tentar ir embora, Chloe pergunta por que ela falhou no teste há 3 anos. Cry diz para ela mesma descobrir. Hoje, ela passaria fácil, mas por enquanto é importante que fique como recepcionista, ajudando muitos caçadores. Ao sair, Cry se lembra que Chloe falhou porque não tinha 15 anos. Chloe, porém, acha que Cry a fez pensar sozinha, interpretando como um de seus 1000 desafios, mais um mal-entendido. Chloe contou tudo o que Cry Andrei dissera sobre Arnold e sua equipe. Ela revelou que Cry Andrei não tinha interesse em carne de dragão, cancelando o pedido anterior de capturarem um dragão, pois achava a de frango mais saborosa. Isso enfureceu Arnold e seus companheiros. Chloe também mencionou um comentário de Cry Andrei sobre a preferência de Arnold por mulheres seios grandes, o que a constrangeu e humilhou Arnold diante de outros guerreiros. Mais tarde, Arnold e sua equipe voltaram para seu quarto. Um amigo de Arnold, enquanto bebia, comentou sobre a mente ardilosa de Cry Andrei. Embora tivessem sido imobilizados por um feitiço de gravidade, saíram ilesos e sem entender suas verdadeiras intenções. Arnold, irritado, sentia-se forçado a lutar contra os mais fortes da equipe de Cry Andrei, sem saber o que ele realmente queria. Outro membro da equipe relatou que Cry Andrei desafiara vários guerreiros, mas a maioria recusará combates sem motivo. Isso aumentou a raiva de Arnold, que não entendia o desprezo de Cry Andrei pela cidade. Seu amigo sugeriu observarem a situação e mencionou um leilão próximo, onde poderiam vender itens valiosos. Enquanto isso, Cry Andrei e Chad Tino vendiam um artefato a um avaliador. O item era de um tesouro pouco valioso, mas o avaliador descobriu que se tratava de uma pedra externa antiga, possivelmente perigosa se sua função fosse revelada antes da ativação. Após avaliá-la, o avaliador, cansado, resolveu guardá-la. Cry Andrei, no entanto, queria ver outros itens do leilão e insistiu em entrar na área restrita, apresentando um ingresso. Na área de trás, o avaliador conversou com Chad Tino sobre sua vida como caçadora. Elogiando-a, comentou que ela deveria fazer parte de um clã forte, ressaltando que Cry Andrei havia alcançado o mais alto nível no ano anterior. Chad Tino elogiou Cry Andrei, mas deixava transparecer uma certa tristeza. Cry Andrei encontrou uma máscara mágica que o fascinou, lembrando-se de como Smart Liz quebrara sua máscara antiga. Ele pensou em usá-la para se disfarçar de Rodão Arco ou outra pessoa, evitando problemas e visitando lojas livremente. Do lado de fora, Chad
Shad Tino perguntou a Cry Andrei como ele conseguiria fundos para o leilão. Ele desejava adquirir o artefato a um preço menor, vendo nele uma grande oportunidade, talvez até para atos ilícitos. Shad Tino comentou que Smart Citri tinha muito dinheiro e poderia ajudá-lo. Smart Citri lucrava com poções mágicas e abastecia artefatos com energia cedida por guerreiros. Cry Andrei a tranquilizou enquanto caminhavam. Eles perceberam uma carruagem de aristocratas que odiavam aventureiros. Rodão Ark apareceu com Renfiedeva, filha de Gladus, que detestava aventureiros, mas considerava Ark diferente. Ao notar Cry Andrei, Renfiedeva exigiu que ele partisse. Shad Tino se irritou, mas Cry Andrei conteve a situação. Renfiedeva insultou Cry Andrei, chamando-o de fraco e acusando de ter comprado seu status. Ele, calmo, admitiu não ter modos e evitou responder agressivamente. Ela partiu, e Rodão Ark pediu desculpas. Cry Andrei brincou pedindo dinheiro, mas Ark negou, exigindo conhecer o valor do artefato desejado. Cry Andrei recusou dar detalhes, ficando sem empréstimo. A cidade se encheu de boatos sobre a tentativa desesperada de Cry Andrei de obter fundos. Ele procurou Smart Citri, desculpando-se pela dívida não paga. Ela, solidária, se dispôs a vender itens pessoais e até adiar pesquisas. Cry Andrei confirmou seu interesse no artefato, e Smart Citri prometeu negociar. Ao encontrar Arnold, o dono do artefato, Smart Citri argumentou que o item, embora singular, não valeria muito aos olhos dos nobres. Arnold, desconfiado, achava que Cry Andrei sabia mais do que admitia, e fixou o preço em 10 milhões. Cry Andrei concordou prontamente, vendo ali uma chance. Entretanto, outros guerreiros e nobres interferiram, oferecendo mais, dobrando e redobrando o valor. Renfiedeva entrou na disputa, determinada a comprar o artefato, levando a tensões ainda maiores. Rumores se espalharam, atraindo mais interesse e levando as autoridades a proibirem vendas privadas, forçando um leilão oficial. O artefato agora poderia valer 100 milhões. Cry Andrei refletiu sobre a advertência de um revelador, que dissera que nenhum artefato concedia força verdadeira. Quando Smart Citri apareceu com 800 milhões, economias destinadas ao próprio futuro, Cry Andrei ficou atônito. O adjunto de Cry Andrei alertou sobre o risco de dívidas e conflitos internos, mas Smart Citri ignorou, aceitando Cry Andrei em qualquer circunstância. A tensão cresceu. Smart Citri sugeriu investigar Renfiedeva, acreditando que informações poderiam fazê-la desistir. Cry Andrei e Smart Citri foram à residência de Renfiedeva. Ela elogiou a coragem de Cry Andrei, mas logo o acusou de tentar prejudicar Rodão Ark. Disse que Ark chegará ao 8º nível com artefatos, mas considerava isso força emprestada. Queria o artefato para dar a Ark, mesmo que perigoso. Cry Andrei garantiu que Ark não aceitaria algo tão arriscado, refletindo sobre como a força natural de Ark superava a dele, apesar de todos os artefatos que possuía. Renfiedeva, chorando, prometeu conseguir o artefato a qualquer custo. Smart Citri apontou a limitação do orçamento de Renfiedeva e Cry Andrei a instou a desistir, mas ela se recusou. O pai de Renfiedeva exigiu sucesso absoluto, mesmo a custo de enormes dívidas. Assim, a simples negociação se tornou um festival de rivalidades. Cry Andrei, com um sorriso irônico, pensou em dar uma festa depois de tudo, possivelmente financiada por Rodão Ark. A cena começa com Cry e seu grupo indo ao local do leilão. Smart Citri revela que só juntaram 950 milhões, estimando 70% de chance de sucesso. Ela lamenta não terem obtido mais porque Cry a impediu, mas ele diz que é suficiente. Smart lhes promete roubar a relíquia se eles não a vencerem no leilão, mas Smart Citri alerta de que isso transformaria Cry em suspeito de roubo. Cry, já achando a relíquia feia, diz que desistirá dela se falhar hoje. No salão de leilões, vem muita gente. Cry encontra Shad Tino, Zangief Greg, Huda e Bush Gilbert, ficando contente em revê-los. Ele lamenta não ter convidado Shad Tino, mas pensou que chamaria muita atenção. De fato, todos comentam sobre Cry e a relíquia. Para não se destacar, ele pede que Shad Tino participe no lugar dele, só aumentando o lance quando ele der sinal. Ela aceita, enquanto Smart Liz fica irritada, pois queria dar lances, mas Cry logo a acalma. A Air também chega, e Smart Citri percebe que ela reuniu o dinheiro necessário. O 14º item é vendido, e Smart Liz já está entediada, perguntando a Cry quando vão trazer a relíquia. Ele supõe que seja no final, pois está em evidência, e não quer gastar nada antes disso, temendo perder sua chance. Ainda assim, os outros itens chamam sua atenção, e ele suspeita que Shad Tino o esteja testando, mas se controla porque tem orçamento limitado. Cry então se lembra de outra fonte de dinheiro, mas justamente nesse momento anunciam o golem akáshico. Smart Citri se espanta, pois era algo que ela desejava quando obtiveram o Devorador de Malícia. Cry pergunta o que ela pretende fazer. Ela diz que não dá para ter o golem e a relíquia de Cry, mas admite que o golem é uma lembrança de seus companheiros. Ele percebe que ela quer muito aquele item. Ao sinal de Cry, Shad Tino começa a dar lances. Rapidamente, o preço atinge 300 milhões, depois 900 milhões, e Smart Citri avisa que não passarão de 950 milhões. Mesmo assim, Cry segue disputando e fecha em 1 bilhão e 60 milhões. Smart Liz o lembra de que excederam o orçamento em 110 milhões e que isso pode ser crime se não pagarem. Cry diz que está tudo bem, entregando um cheque de 110 milhões a Smart Citri, que agradece e promete reembolsá-lo, embora Cry pense que o dinheiro é de Lúcia. De repente, anunciam que quem deu o lance vencedor foi Zangief Greg, pois Shad Tino não sabia participar e deixou ele ajudar. Cry não se preocupa, confia que Zangief Greg não vai expor ninguém. Bush Gilbert pergunta a Cry sobre a relíquia que ele tanto queria, mas Cry diz já ter alcançado
alcançado seu objetivo. Ele decide ir para casa, deixando os outros aproveitarem o fim do leilão. Enquanto se retira, lembra-se de que Air ia dar a relíquia mais forte a Rodan Arc e tem uma ideia. No dia seguinte, Cry pede que Rodan Arc vá até a Clair, avisando que ele entenderá tudo chegando lá. Rodan Arc se queixa de mais uma ordem vaga, mas parte. Cry conta que avisou a Clair sobre o perigo da relíquia, mas acredita no potencial de Rodan Arc. Ele sugere que Rodan Arc não leve armas. Se ele demorar, será tarde demais. Enquanto isso, a Clair se lembra de que seu pai não ficou feliz mesmo com a vitória no leilão. Ele disse que ela só ganhou porque Cry deixou, e não gostou de gastar 200 milhões naquela máscara estranha sem ver do que Cry era capaz. A Clair se ressente por ninguém reconhecer seu esforço. A máscara, então, fala, oferecendo-lhe poder. A Clair tenta lutar contra ela, mas a máscara pula em seu corpo e a possui. Na casa de Clair, o pai dela explica a Rodan Arc que a filha se trancou no quarto desde a noite anterior e espera que abra a porta para ele. Ouve-se um barulho, e Rodan Arc vê cavaleiros sendo arremessados. A Clair, agora sob domínio da máscara, diz que está mais forte e vai matar quem zombar dela. Rodan Arc pede calma, ela o reconhece, mas repara que ele está armado, irritando-se ainda mais. Ele vê que terá de lutar, mas alerta seu grupo a atacar com cuidado para não feri-la. A cena então muda para o hotel de Andrei, que fica surpreso por terem vendido a máscara inútil por 200 milhões. Ao entrarem no quarto, deparam-se com Smart Liz e Smart Citri, que cobram sua parte no lucro, justificando que só venderam a relíquia tão caro graças ao plano de Cry. Eles se recusam, mas Smart Citri mostra um antídoto de 110 milhões e explica que o álcool consumido estava envenenado. Logo, todos, exceto Andrei, sentem os efeitos. Sem opção, ele concorda em dividir. Mais tarde, Rodan Arc e seu grupo retornam à sede do clã. Cry organizou uma festa de boas-vindas, achando que Air só deu um chilique, mas Rodan Arc diz que foi pior. Cry não entende a gravidade e pergunta pela relíquia. Rodan Arc a entrega, e Cry a abre, mesmo com o aviso de cuidado. Ele fica satisfeito por finalmente ter o rosto reverso, mas a relíquia fala, surpresa por ter sido subjugada. A Air se desculpa por ignorar o alerta de Cry, mas ele nem quer ouvir. Coloca a máscara e ela tenta possuí-lo. Contudo, percebe que Cry não tem poder algum e que suas habilidades são todas nível E, sem ambição ou cobiça, largando-o em seguida. Cry nota que não é o rosto reverso que buscava, mas se contenta por ser uma relíquia falante rara. Ele pede permissão a Rodan Arc para ficar com ela, e ele aceita, achando a máscara perturbadora. Depois disso, começa a festa. Sozinho na varanda, Cry reflete que aquela não era a relíquia desejada e se pergunta o quão fraco ele é, visto que até uma criança de 10 anos a ativou. Por fim, conclui que talvez realmente devesse se aposentar. Intervém, dizendo que Shad Tino fez um ótimo trabalho e gerenciou bem a missão, derrotando muitos fantasmas. Ele elogia Smart Liz por se controlar, e ela afirma feliz que trabalhou duro nesse aspecto, já que Cry insistia. Menciona que aprendeu a parar bem antes do contato, mas Cry não tem certeza se isso realmente ajuda. Shad Tino pede desculpas a Cry por causar problemas, mas ele diz que está tudo bem. O fantasma os observa à distância, e os monstros lobos gigantes se juntam a ele. Os outros ficam com medo ao ver isso. Smart Liz coloca novamente sua máscara, e o monstro lobo com a arma atira nela, mas as balas são lentas demais. Ela as recolhe e arruma em um padrão. Todos ficam surpresos, e Smart Liz afirma que não pode ser detida por uma mera arma. Ela avança em direção aos monstros, mas para perguntar a Shad Tino se ela tinha medo desses seres patéticos. Questiona se Shad Tino está tentando envergonhá-la com sua incompetência e chuta o monstro lobo, dividindo-o ao meio. O fantasma com a máscara de caveira ataca, mas ela consegue agarrar sua espada e o esmaga no chão. Continua a socá-lo e diz a Shad Tino para ficar mais forte rapidamente, ou a distância entre elas só aumentará. Isso faz Shad Tino chorar, e Smart Liz elimina o fantasma. Cry lembra que Rudolph disse que esse fantasma estava no mesmo nível que 1000 espadas, e revela que tanto 1000 espadas quanto Smart Liz têm se enfrentado há muito tempo, tornando as almas inutadas mais fortes, exceto por ele. Após tudo terminar, Cry pergunta a Smart Liz se ela se acalmou, e ela afirma que sim. Cry apresenta Smart Liz como alguém mais rápido e forte do que qualquer um, ou sua velocidade divina nem deixa a sombra, por isso seu apelido é Sombra Partida. A cena corta para Bush Gilbert deixando a espada purgatorial com Cry. Runebeck Hood e os outros perguntam se ele tem certeza. Ele confirma, mencionando que vai recomeçar com seu antigo grupo. Zangief espera que ele peça desculpas adequadamente, e Bush Gilbert agradece a todos pelo que fizeram. Comenta que em breve estará pegando balas com as mãos nuas, como Smart Liz, mas os outros não têm certeza sobre isso. A história volta mais uma vez a 6 anos no passado, e descobrimos que Cry cometeu um erro ao encomendar as máscaras para o grupo, e esqueceu de pedir que fizessem buracos para os olhos. Os outros pensam que Cry fez isso intencionalmente, para que pudessem treinar a sentir as coisas sem os olhos, elogiando sua visão. De volta ao presente, vemos Cry procurando pela gosma de Citri, mas ele não a encontra e decide simplesmente esquecê-la. A cena começa com Cry e seu grupo indo ao local do leilão. Smart Citri revela que só juntaram 950 milhões, estimando 70% de chance de sucesso. Ela lamenta não terem obtido mais porque Cry a impediu, mas ele diz que é suficiente. Smart Liz promete roubar a relíquia se eles não a vencerem no leilão, mas Smart Citri alerta de que isso transformaria Cry em suspeito de roubo. Cry, já achando a relíquia feia, diz que desistirá dela se falhar hoje. No salão de leilões, vem muita gente.
novamente. Cry encontra Chad Tino, Zangief Greg, Huda e Bush Gilbert, ficando contente em revê-los. Ele lamenta não ter convidado Chad Tino, mas pensou que chamaria muita atenção. De fato, todos comentam sobre Cry e a relíquia. Para não se destacar, ele pede que Chad Tino participe no lugar dele, só aumentando o lance quando ele der sinal. Ela aceita, enquanto Smart Liz fica irritada, pois queria dar lances, mas Cry logo a acalma. A Air também chega, e Smart Citri percebe que ela reuniu o dinheiro necessário. O 14º item é vendido, e Smart Liz já está entediada, perguntando a Cry quando vão trazer a relíquia. Ele supõe que seja no final, pois está em evidência, e não quer gastar nada antes disso, temendo perder sua chance. Ainda assim, os outros itens chamam sua atenção, e ele suspeita que Chad Tino o esteja testando, mas se controla porque tem orçamento limitado. Cry então se lembra de outra fonte de dinheiro, mas justamente nesse momento anunciam o golem akáshico. Smart Citri se espanta, pois era algo que ela desejava quando obtiveram o Devorador de Malícia. Cry pergunta o que ela pretende fazer. Ela diz que não dá para ter o golem e a relíquia de Cry, mas admite que o golem é uma lembrança de seus companheiros. Ele percebe que ela quer muito aquele item. Ao sinal de Cry, Chad Tino começa a dar lances. Rapidamente, o preço atinge 300 milhões, depois 900 milhões, e Smart Citri avisa que não passarão de 950 milhões. Mesmo assim, Cry segue disputando e fecha em 1 bilhão e 60 milhões. Smart Liz o lembra de que excederam o orçamento em 110 milhões e que isso pode ser crime se não pagarem. Cry diz que está tudo bem, entregando um cheque de 110 milhões a Smart Citri, que agradece e promete reembolsá-lo, embora Cry pense que o dinheiro é de Lúcia. De repente, anunciam que quem deu o lance vencedor foi Zangief Greg, pois Chad Tino não sabia participar e deixou ele ajudar. Cry não se preocupa, confia que Zangief Greg não vai expor ninguém. Bush Gilbert pergunta a Cry sobre a relíquia que ele tanto queria, mas Cry diz já ter alcançado seu objetivo. Ele decide ir para casa, deixando os outros aproveitarem o fim do leilão. Enquanto se retira, lembra-se de que a Air ia dar a relíquia mais forte a Rodan Ark e tem uma ideia. No dia seguinte, Cry pede que Rodan Ark vá até a Clair, avisando que ele entenderá tudo chegando lá. Rodan Ark se queixa de mais uma ordem vaga, mas parte. Cry conta que avisou a Clair sobre o perigo da relíquia, mas acredita no potencial de Rodan Ark. Ele sugere que Rodan Ark não leve armas. Se ele demorar, será tarde demais. Enquanto isso, a Clair se lembra de que seu pai não ficou feliz mesmo com a vitória no leilão. Ele disse que ela só ganhou porque Cry deixou, e não gostou de gastar 200 milhões naquela máscara estranha sem ver do que Cry era capaz. A Clair se ressente por ninguém reconhecer seu esforço. A máscara, então, fala, oferecendo-lhe poder. A Clair tenta lutar contra ela, mas a máscara pula em seu corpo e a possui. Na casa de Clair, o pai dela explica a Rodan Ark que a filha se trancou no quarto desde a noite anterior e espera que abra a porta para ele. Ouve-se um barulho, e Rodan Ark vê cavaleiros sendo arremessados. A Clair, agora sob domínio da máscara, diz que está mais forte e vai matar quem zombar dela. Rodan Ark a pede calma, ela o reconhece, mas repara que ele está armado, irritando-se ainda mais. Ele vê que terá de lutar, mas alerta seu grupo a atacar com cuidado para não feri-la. A cena então muda para o hotel de Andrei, que fica surpreso por terem vendido a máscara inútil por 200 milhões. Ao entrarem no quarto, deparam-se com Smart Liz e Smart Citri, que cobram sua parte no lucro, justificando que só venderam a relíquia tão caro graças ao plano de Cry. Eles se recusam, mas Smart Citri mostra um antídoto de 110 milhões e explica que o álcool consumido estava envenenado. Logo, todos, exceto Andrei, sentem os efeitos. Sem opção, ele concorda em dividir. Mais tarde, Rodan Ark e seu grupo retornam à sede do clã. Cry organizou uma festa de boas-vindas, achando que a Air só deu um chilique, mas Rodan Ark diz que foi pior. Cry não entende a gravidade e pergunta pela relíquia. Rodan Ark a entrega, e Cry a abre, mesmo com o aviso de cuidado. Ele fica satisfeito por finalmente ter o rosto reverso, mas a relíquia fala, surpresa por ter sido subjugada. A Air se desculpa por ignorar o alerta de Cry, mas ele nem quer ouvir. Coloca a máscara e ela tenta possuí-lo. Contudo, percebe que Cry não tem poder algum e que suas habilidades são todas nível E, sem ambição ou cobiça, largando-o em seguida. Cry nota que não é o rosto reverso que buscava, mas se contenta por ser uma relíquia falante rara. Ele pede permissão a Rodan Ark para ficar com ela, e ele aceita, achando a máscara perturbadora. Depois disso, começa a festa. Sozinho na varanda, Cry reflete que aquela não era a relíquia desejada e se pergunta o quão fraco ele é, visto que até uma criança de 10 anos a ativou. Por fim, conclui que talvez realmente devesse se aposentar.